Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de agosto de 2019. Nem tem vagina tão comum quanto ruivos, bebê intercesso pena em hospital. Até a filha única da cabeleireira e maquiadora Eliane Garcia da Rosa, 35, nascer sem a vagina, com metade dos testículos e 2 úteros, a gaúcha nunca tinha ouvido falar no que seria uma pessoa intersexual. E seguiu por um bom tempo nesses 3 últimos anos sem saber direito o significado dessa condição. Um urologista que atendeu a menina optou por retirar seus testículos sem ao menos explicar para a mãe o que estava acontecendo. Assim que a Manueli nasceu, foi encaminhada para o TI sem que Eliane pudesse compreender o que estava ocorrendo no primeiro momento. Ela conta ao Universo que nada de errado fora constatado no pré-natal. Horas depois, a explicação: a menina tem estrofia vesical, uma malformação congênita em que a bexiga fica para fora do abdômen. Ela também teria vagina e testículos. Encaminhada para especialistas, a criança passou por 2 cirurgias de reconstrução do aparelho urinário e, nas palavras dela, o urologista aproveitou para tirar o saco. Ela pede reparação na justiça contra o médico e o hospital, que é referência no Rio Grande do Sul, mas não quer identificá-lo na matéria. Alega medo. Nada falaram sobre a sexualidade dela. Hoje, nem vagina minha filha tem. O médico fez uma fenda, um buraco. E ainda não tirou um dos úteros, descreve. Todos esses procedimentos para tentar corrigir a estrofia, acusa a Eliane, renderam graves sequelas à menina, como infecções e incontinência urinária e fecal. Hoje, ela está em tratamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Manueli usa cerca de 700 fraldas por mês, um gasto de cerca de R$1.000. Abandonada pelo pai da criança, e sem poder trabalhar, sustenta a casa e paga os insumos e medicamentos com bazares beneficentes e doações. Como é a pessoa intersexual até os 2 meses de vida intrauterina, a genitália e as gônadas glândulas sexuais são idênticas. A partir da 8ª semana de gestação, se o feto possuir testículo, ele produzirá hormônio masculino, e consequentemente desenvolverá pênis, uretra e bolsa escrotal. Mas se esse feto não produzir o hormônio masculino ou esse hormônio não agir como deveria, ele nascerá com a genitália incompleta. Então, desta forma, ele é identificado, na medicina, com a anomalia da diferenciação sexual 46X. Homens são identificados como cariótipo X, nas mulheres, XX. Agora um resumo menos técnico: por não serem exclusivamente masculinas ou femininas, essas pessoas são consideradas intersexuais. Elas podem ter, por exemplo, pênis e útero. Aproximadamente 1 para 25.000 homens têm cariótipo 46XX, e cerca de 1 em cada 16.000 mulheres têm cariótipo 46X. Segundo a Sociedade Intersexual Norte-Americana, cerca de 2% das pessoas nascem assim. Seria o mesmo número de pessoas ruivas no mundo. Ou seja, se você conhece alguém com cabelos vermelhos, provavelmente já topou com pessoa intersexual. Como proceder? A orientação do CFM, Conselho Federal de Medicina para pessoas com essa condição, é que se reúna uma equipe multidisciplinar em torno da família: psicólogo, geneticista, endocrinologista e cirurgião, para uma investigação logo nos primeiros dias de vida, com vistas a uma definição adequada do gênero e tratamento em tempo hábil. Até essa definição, a criança não pode ser registrada. Por isso, a urgência.
Essa investigação inclui uma bateria de exames como os de imagem, para ver se a pessoa tem ou não útero, e o cariótipo, que é a leitura dos cromossomos XX para mulher e X para homem. A endocrinologista Berenice Bilharinho de Mendonça, do HC-FMUSP Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, indica que esses exames podem durar semanas, e devem ser feitos em unidades hospitalares especializadas. Em São Paulo, os centros preparados são o HC, a Santa Casa, a Unifesp Universidade Federal de São Paulo, Unicamp Universidade Estadual de Campinas e USP de Ribeirão Preto. Após os exames, explica a Berenice, recomenda-se a cirurgia reparadora, que nada tem a ver com a de redesignação sexual, feita em pessoas transexuais. O transexual se identifica com o sexo diferente daquele que nasce. No caso das pessoas intersexuais, são alterações biológicas. Há 40 anos trabalhando sobre o tema, a profissional defende a cirurgia o quanto antes, para evitar, por exemplo, que o paciente tenha dificuldades durante a relação sexual, quando adulto. Por ano, o HC atende, em média, 700 pessoas com estas características em casos novos por ano, e faz 2 cirurgias por semana, seja inicial ou de retoque. Criança não faz sexo, mas não é consenso que se faça intervenções nesses casos. Há pais e médicos que defendem que se deixe a pessoa intersexual escolher o que ela quer para seu corpo, e brigam contra qualquer tipo de tratamento. Caso da psicopedagoga e sexóloga Thaís Emília de Campos, 41. Ela descobriu a intersexualidade do filho numa ressonância fetal. Em 2016 ele não tinha os testículos. Na época, o menino também foi diagnosticado com malformação cardíaca e cerebral. Nada explicaram, porém, sobre a condição intersexual da criança, nem encaminharam a família para um serviço especializado. Thaís, no entanto, é atuante na educação inclusiva e sexual, e por conta própria levou a sua questão para debate com amigos pesquisadores e nas redes sociais. A partir desta atitude, ela conheceu ativistas intersexuais e, com base em leituras e relatos, confrontou os médicos. O urologista nos falou que ia fazer uma vagina no nosso filho, e pensamos que essa atitude estava ferindo o princípio da integridade física e psíquica dele, quando certo seria esperar até sua puberdade para que ele decidisse sobre o seu corpo. Entendemos que, se a correção for só por estética, essa cirurgia pode até provocar danos à saúde, além de não respeitar a natureza da criança. Criança não faz sexo, então não precisa mexer na genitália do bebê? Isso pode ser feito mais tarde. Por causa disso, Jacob não foi registrado no cartório de imediato. Para que isso seja feito, o hospital deve emitir a declaração de nascido vivo. Um dos campos a serem preenchidos, porém, é o do sexo biológico. Sem saber como proceder, a unidade não disponibilizou esse documento. Entregaram um papel onde estava escrito que tive um bebê naquela maternidade, e que em 60 dias me dariam a documentação com o sexo que eles achavam que era o dele. Não dava para fazer a certidão de nascimento. Procurei a promotoria, mas o pessoal da área jurídica também não tem preparo para lidar com esse tema. Em 2015, a ONU se pronunciou em defesa das pessoas intersexuais e considerou intervenções e tratamentos médicos forçados, como hormonoterapias ou terapias de conversão, uma grave violação dos direitos humanos. Elas seriam consideradas análogas à tortura e aos maus tratos. Achei a cara de menino em alguns países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O intersexo é considerado uma terceira opção de sexo biológico em certidões de nascimento.
Por aqui, há um projeto de lei PL 5.255/2016 propondo o registro civil do recém-nascido como indefinido ou intersexo. A Justiça vem recebendo alguns casos de troca de nome de crianças que nascem nessas condições. Ano passado, o advogado Charles Brasil saiu vitorioso de uma ação em que a Criana Maria Barbosa Lima, 47, pediu mudanças na certidão do filho Samuel Ravi, hoje com 4 anos. Charles Brasil, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB-AC, também apoia que a escolha pela cirurgia deva ser feita pela pessoa intersexual. Quando a medicina fala que tem que escolher o sexo biológico da criança, parece que as pessoas são um papel em branco, e não é assim. Fazer a cirurgia, seja para qualquer lado, não garante que essa criança vá se desenvolver dentro dessa realidade. Por isso, defendemos que se faça a intervenção somente se a criança correr o risco de morrer. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sexo nas perguntas 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Allan Kardec volta ao assunto ainda no Livro dos Espíritos na pergunta 822, onde os espíritos respondem sobre a legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Jorge Andréa, em seu livro Forças Sexuais da Alma, esclarece que consideremos que todas essas análises estão apenas na faixa da organização física, que não deve traduzir a realidade integral do indivíduo. Esta apresenta-se em maior percentagem e volume de atuação pelas energias profundas do psiquismo. É no psiquismo de profundidade, nas camadas mais sutis do inconsciente ou zona espiritual, que a vida elabora suas necessidades, transferindo-as para a zona corpórea, qualquer que seja a consequência harmônica ou desarmônica, rígida ou patológica. A conquista médica tem que ser valorizada pelas aquisições científicas. No caso do intersexualismo, tem-se, pelos exames e análises, chegado à conclusão sobre o sexo de predominância ao lado da apresentação dos órgãos sexuais e a sua prevalência. Tudo isso poderá conduzir o indivíduo numa trilha específica ao seu próprio caso, onde, na maioria das vezes, a cirurgia é chamada para uma solução definitiva.
mesmo sendo utilizada uma conduta cirúrgica, há necessidade, posteriormente, de um ajustado plano educacional. Apesar de todos esses cuidados médicos e adequada orientação, no período da puberdade poderá haver desvios pela definição psicológica do sexo de profundidade, que não pode ser devidamente avaliado na fase infantil, pela sua dúbia energética, com todas as consequências advindas pelas insistentes energias emitidas pela alma. Se essas energias estiverem na faixa sexual onde exame e tratamento físico foram encaminhados, o caso poderá ser bem-sucedido. Ao contrário, haverá sempre distorções e dificuldades em qualquer dos tratamentos habituais. Nesse último caso, somente a compreensão bem dirigida daquele que carrega a distonia poderá situar essas forças específicas da alma em terreno mais apropriado, evitando, assim, maiores cargas de absorção negativa pelas vivências de um sexo distorcido na periferia corpórea. Dentro deste quadro, não deixemos de considerar a posição kármica do indivíduo que poderá estar em fase de esgotamento, onde o tratamento periférico bem conduzido será revestido de grande sucesso. Caso as forças kármicas estejam ainda atuantes, haverá distúrbios, talvez maiores do que os apresentados, desde o nascimento, no corpo físico. Desse modo, estamos a ver a dificuldade de situarmos a verdadeira polarização do sexo, nos intersexuais, com a pesquisa de periferia limitada ao corpo físico. Entretanto, não existe outro rumo, no momento, a não ser das expressões periféricas na organização física. Temos que nos guiar pelos dados colhidos com aqueles exames acima referidos, a fim de tomarmos decisões e classificarmos a tendência sexual sempre exigida pela greia a que pertence o indivíduo. Mas, dia virá em que a técnica biológica terá grande auxílio dos campos espirituais, cujos horizontes mais avançados permitirão avaliações mais credenciadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.